Alô você, alô você. O que a gente vai trabalhar agora? Lei Penal no Espaço, artigo 5º, 6º e 7º do Código Penal. Olha só, o que eu queria colocar na cabeça de vocês que muita gente confunde, tá? Muita gente já começa, já larga na Lei Penal no Espaço com algum tipo de dificuldade, às vezes porque ainda não conhece a teoria do crime ou porque quer acompanhar desde o início um negócio que precisa de um pouco mais de peso no direito penal. Você vai ver que no final a gente vai fazer um monte de esquema didático sobre a Lei Penal no Espaço, que ele vai depender sempre, ele vai depender de vários exemplos, porque 90% dessas questões são em situação hipotética quando cai, ou seja, dá um exemplo hipotético e depois pergunta qual crime, quem é competente para processar e julgar. A primeira coisa que eu queria colocar para vocês é que eu tenho um artigo 5º, que é o princípio da territorialidade de lei, o 6º, que é o princípio da ubiquidade, que é utilizado no Código Penal, tá? Então, o 5º é o princípio da territorialidade de lei, ou seja, é aonde a gente vai entender daqui para frente aonde é o território nacional. Território nacional. Isso para fins de competência jurisdicional, ou seja, o que eu vou processar e julgar dentro do Brasil pelas leis brasileiras. Logicamente, tudo que tiver dentro do território nacional. Essa daqui é a regra, ó, do Código Penal. E eu tenho as exceções. Quais são as exceções? As exceções é quando eu estiver trabalhando o tal do direito penal internacional, que é isso que efetivamente a Lei Penal no Espaço trata. Ou seja, a Lei Penal no Espaço trata dos chamados crimes à distância. Esquece a ideia de competência de foro que a gente entende aqui no Brasil, tá? Isso aí tá fora. A gente só vai trabalhar quando um crime é perpetrado no Brasil e é consumado fora do Brasil, ou ele é tentado aqui, consumado lá fora, ou ele é iniciado aqui e a execução é tentada lá fora, ou de qualquer forma afeta mais de um país envolvido. Vamos começar a gravar por aí. Por isso que o princípio que rege a Lei Penal no Espaço, ó, o princípio da Lei Penal no Espaço é o princípio da ubiquidade. Cuidado, tá? Ubiquidade. Existem dois princípios, são bem conhecidos no direito penal, que é o do artigo 4º, que é o princípio da atividade, que diz que considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado, e existe o princípio da ubiquidade. Qual é o princípio da ubiquidade? É que considera-se praticado o crime no lugar onde ocorreu ação ou omissão, no todo ou em parte, bem aonde deveria produzir ou onde produziu o resultado. Então eu tenho o artigo 4º que fala do tempo do crime e eu tenho o artigo 6º que trata do lugar do crime. Então eu vou puxar aqui no cantinho do pensamento para você não confundir. A gente está trabalhando no artigo 6º, lugar do crime. Não vai me confundir quando a gente trabalha o artigo 4º, que é o tempo do crime. O 4º está ligado ao artigo 2º e 3º, que é a Lei Penal no tempo. O 6º está ligado ao 5º e o 7º, que é a Lei Penal no espaço. Então, até isso aqui, você não pode confundir, que isso aqui é uma questãozinha de prova bem legal quando vem confundindo. Por exemplo, é correto afirmar que o princípio que trata da Lei Penal no tempo é o princípio da ambiguidade. Está errado. Aqui embaixo, quando eu estou trabalhando o 4º, que é o tempo, o princípio é da atividade. Aqui em cima, quando eu estou trabalhando o princípio do lugar do crime, o princípio é da ubiquidade, legal? E a exceção, que também a gente vai trabalhar, que é o princípio da extraterritorialidade de lei. Tá. O que eu vou trabalhar? Conceito de territorialidade, extraterritorialidade e vamos trabalhar a Lei Penal do tempo, Lei Penal Internacional. Beleza? Olha o que eu trouxe para vocês para explicar. Estou trabalhando Lei Penal no espaço. O que eu não quero que vocês confundam de forma nenhuma. Eu estou trabalhando as regras do direito penal. Então, Lei Penal no espaço é regra de direito penal de territorialidade e extraterritorialidade. Evandro, me explica aqui um exemplo confrontando o Código de Processo Penal quando ele trabalha regras específicas que parecem ser do mesmo assunto, que quando a gente vai lá no artigo 69 do Código de Processo Penal.
Agora eu vou dar um exemplo hipotético que você vai entender, tá? Quando eu estou trabalhando lei penal no espaço, ou lei penal pelo princípio da ambiguidade, ou quando eu estou trabalhando o direito penal internacional, é a mesma coisa de eu estar falando o seguinte, ó. Eu tenho aqui o Brasil e eu tenho USA, os Estados Unidos da América lá. Imagina que o A manda uma carta-bomba, que é uma caixinha com uma bomba montada dentro de um avião, tá? Da American Airlines, lá para os Estados Unidos. Então eu tenho que o lugar foi o Rio de Janeiro, ou o território nacional, o lugar onde ocorreu a ação ou omissão criminosa, ele deveria produzir o efeito lá em Boston, nos Estados Unidos, mas na verdade, quando ele estava sobrevoando, tinha uma escala na Argentina, que o avião deveria parar na Argentina. Quando o avião estava sobrevoando o espaço aéreo argentino, a bomba explodiu e matou todo mundo, ou seja, produziu o resultado. Vocês vão ver que quando a gente estiver trabalhando o princípio da ubiquidade, o que vale é qual é o local, a pergunta que eu faço aqui, nesse exemplo, qual é o local e quem é competente para processar e julgar, os países e os juízes. Como eu estou trabalhando no artigo 6º, lembra que lei penal no espaço, eu estou trabalhando no artigo 6º, princípio da territorialidade e da extraterritorialidade. Nesse caso aqui, vai ser competente para processar e julgar o juiz do Brasil, que é o lugar da ação da omissão, o juiz da Argentina, que foi o lugar onde a bomba explodiu, produziu o resultado, e o juiz de Boston, onde produziu ou deveria produzir o resultado. Então eu tenho 3 juízes e 3 países competentes para processar e julgar o cara. Então ele vai ser processado e julgado pelos 3 lugares. Agora, é completamente diferente isso aqui, vocês não podem confundir, quando ocorrer dentro do Brasil. Por exemplo, imagina que o cara rouba um banco no Rio de Janeiro, lugar da ação, né? Beleza. E ele segue em sequência criminosa e comete o crime também em São Paulo. Porque ele veio aqui, roubou o banco, após o roubo do banco, ele foi e sequestrou uma pessoa e foi lá para São Paulo deixar ela em cativeiro. Aí quando chegou em São Paulo, ele trocou tiro com policiais e o policial estava na divisa entre São Paulo e Paraná. E o policial foi baleado na divisa lá em Ourinhos, que é em São Paulo, só que foi socorrido para Londrina e morreu em Londrina. Olha a merda que eu tenho. Dentro do território nacional, o crime começou num lugar, o crime parou em outro lugar e consumou um crime que aconteceu em São Paulo, lá no Paraná. Eu tenho 3 comarcas, onde tem 3 juízes competentes. Isso aqui em nada tem a ver com o que eu estou falando na lei penal no espaço. Isso aqui é chamado a competência e atribuição do Código de Processo Penal, que começa a partir do artigo 69. Isso aqui não é a nossa matéria. Então vamos lá. Lei penal no espaço não trata disso aqui que eu estou falando. Eu estou falando em crimes à distância. Dei um tiro no cara no Brasil e o cara morreu lá na Argentina. Aí sim a gente vai tratar o princípio da ubiquidade. Porra, o cara estava num navio de bandeira privada lá nos Estados Unidos e tomou um tiro na cabeça. E o brasileiro deu tiro e um americano estava lá dentro do navio. Quem vai ser processado? Quem vai ser o país competente para processar e julgar? É isso que a gente vai tratar agora. Então, eu estou tratando de crimes internacionais, que tem muita gente que tem essa dificuldade, tá? O pessoal confunde isso aqui, cara. Mas olha só, então vamos lá. Para a gente pular lá para o princípio da territorialidade. Estou falando de lei penal no espaço, nada a ver com comarcas aqui dentro, territorialidade, ambiguidade, extraterritorialidade. Estou trabalhando em direito penal internacional. O macete é falar de crimes à distância. Crimes à distância é a mesma coisa que países diferentes. A pergunta é: quem processa e julga? Essa é a grande pergunta. Na verdade, quando a gente pega o princípio da ubiquidade, é fácil, todos. Porque onde aconteceu a ação ou omissão deveria ou produzir o resultado. Aí eu tenho um esquema didático bem bom para vocês. E não confunda aqui quando eu estiver trabalhando lei penal no espaço,
que aí a gente vai trabalhar territorialidade e extraterritorialidade com o processo penal. Beleza. Vamos agora começar o princípio da territorialidade de lei. Primeira coisa, qual foi o princípio que o artigo 5º utilizou como regra? Isso cai muito na tua prova, você já sabe que o princípio utilizado é o relativo, mitigado ou temperado, ou seja, territorialidade relativa, mitigada ou temperada. É completamente diferente de dizer que ela é absoluta. Por que que não é absoluta? Porque a gente tem a regra do que é o território nacional. O território nacional ele pode ser de duas formas. Ele pode ser próprio e ele pode ser por equiparação ou assimilação. Assimilação. Vamos para o território próprio. O território próprio é fácil, ó. Imagina o seguinte, o território próprio é o mapa do Brasil mais 12 milhas náuticas que você vai ter em maré média desde a orla até o mar adentro, ou mar ou alto mar. É só você chegar na praia, constar ali como a regra da maré média e você vai ter 12 milhas para frente. Colocou para cima aqui, 12 milhas também, tudo que tiver, na verdade, 12 milhas para frente e o espaço aéreo correspondente, né? Vai colocar lá até o espaço sideral. Passou ali por cima a aeronave e veio de navio, é considerado território nacional. Beleza, Evandro, como é que funciona na prática? Na prática, sim. Qualquer crime ocorrido em embarcações aqui dentro vão ser consideradas, e aeronaves vão ser consideradas como crime brasileiro. Pô, Evandro, o cara veio do avião da American Airlines, que é um avião de bandeira americana, mas é um avião privado, e ele entrou no espaço aéreo correspondente, ou seja, 12 milhas, espaço aéreo correspondente, e lá dentro um chinês deu um tiro no húngaro e pousou no Brasil. O que que acontece? Ali quem vai ser competente para processar e julgar é o Brasil. Os dois vão ser presos aqui dentro e vão ser processados e julgados. Mais à frente pode vir a extradição, porque eles não são brasileiros natos, mas aí é outra história, mas a competência é do Brasil. A mesma coisa acontece em navios de natureza privada, por exemplo, navios mercantis, navios que levam containers. Se tiver um crime ali dentro, o Brasil vai ser processado e condenado. E aqui dentro, em qualquer parte do território nacional. Mas por que que não é absoluto? Por que que é relativo, mitigado ou temperado? Porque, por exemplo, existe... já viu quando você vai querer ir para os Estados Unidos, que você tem que ir lá na embaixada americana conversar com o cônsul, os consulares e pedir o visto? Então, ali dentro, ele está dentro do território nacional, mas aquela embaixada ali dentro é considerado território de outro país. Nesse caso aqui é território americano, ou seja, se uma pessoa der tiro na outra pessoa ali dentro, quem é competente para processar e julgar é o país de origem, não é o Brasil. Aí, Evandro, quer dizer que lá na embaixada americana, se um der um tiro na cabeça do outro, o homicídio é processado pelos Estados Unidos e o Brasil não tem nada a ver com a história? É, porque é como se tivesse deslocado um pedacinho dos Estados Unidos e colocado lá. Então eu tenho aqui o território próprio. O que é mais considerado território próprio? Navios e embarcações privadas, de natureza privada, que estejam fora do território nacional, ou seja, fora dessa terra aqui e fora das 12 milhas. Só que aí, esse que eu acabei de explicar aqui para você, aqui dentro, mais as 12, mais para cima, vai ser considerado território próprio. Agora, o que é território por equiparação ou por assimilação? Aí eu vou ter aeronaves e embarcações, que aí elas podem ser de natureza privada e de natureza pública. Aí é fácil, eu vou dar um esqueminha para você não vai esquecer. O que é embarcação de natureza privada? Se você pegar e falar embarcação mercante, ela continua sendo privada, tá? Embarcação pública são navios públicos, como por exemplo, navio de guerra. É um navio público. Pô, se o navio mesmo sendo privado, se ele tiver a serviço da República Federativa do Brasil. O Michel Temer, Fernando Henrique Cardoso, você imagina? Michel Temer, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, Fernando Collor de Mello, resolveram pegar um transatlântico, tá?
e ao invés de ir de aeronave, resolveu ir todos os presidenciáveis por Estados Unidos por mar. Mesmo o navio sendo privado, ele vai estar a serviço da República Federativa do Brasil, vai ser considerado território nacional. Então, para explicar isso aqui, eu vou fazer um esqueminha didático para você bem bacana, para explicar o que é aeronave privada, qual é o princípio que a gente utiliza quando estiver no chamado mar de ninguém, e a aeronave pública, quando vão ser considerados território nacional por equiparação ou por assimilação. Então, olha, eu deixei esse gráficozinho aqui para construir a ideia na tua cabeça para você não se perder. Vamos lá. Você vai pensar assim, ó. Essa roda vermelha aqui é o território nacional, tá? Então, o que eu tenho? Eu tenho a tal das 12 milhas aqui e o espaço aéreo correspondente. Ok, assim a gente já entendeu. Tenho também aqui as exceções. Por isso, com o princípio, é chamado de territorialidade mitigada, relativa ou temperada. Ou seja, tem o território nacional, mas tem uma caixinha aqui que não é competência do Brasil. Até aí, ok. Outra coisa. Agora, o que acontece quando, que é o tópico que a gente parou ali, se eu estiver trabalhando com embarcações e aeronaves? Quando eu estou trabalhando aqui com as embarcações e aeronaves, a gente vai pensar de uma forma simples. Se ela for de natureza pública, você vai falar que em qualquer lugar do território do planeta, a competência para julgar é do Brasil. Ou seja, saiu aqui o avião Hércules brasileiro da Força Aérea Brasileira, está sobrevoando o espaço aéreo argentino. Qualquer que seja a nacionalidade do cara que está lá dentro, se cometer um crime um contra o outro, é como se estivesse cometendo dentro do Brasil. Beleza, pousou nos Estados Unidos, está no território americano. Mesma coisa, porque aquela aeronave é como se fosse essa caixinha. Aonde ela rodar, o pedacinho do Brasil está rodando. Então, embarcações e aeronaves públicas e a serviço da República Federativa do Brasil é mole. Qualquer lugar vai ser considerada como território nacional. Agora, o que acontece se a embarcação for privada? Que é essa que eu vou falar agora, tá? Esse desenho que eu vou fazer aqui são das privadas, que a pública é muito fácil. Da privada, funciona assim. Eu tenho, por exemplo, USA aqui, ó. Tem os Estados Unidos, tá? Aqui é o território americano. E aqui, nesse espaço vazio aqui, eu vou chamar de mar de ninguém. O que é o mar de ninguém? Mar de ninguém é o território, o Oceano Atlântico, Pacífico, Índico, aquilo lá não é mar de ninguém. Ninguém é dono, não existe um país que é dono daquilo, o mar é de todo mundo. Aqui vai funcionar o chamado princípio da bandeira ou do pavilhão, no mar de ninguém. O que é isso? Se você tiver um barquinho aqui e ele tiver com a bandeira brasileira ou a bandeira de outro país, o navio pode ser privado, que vai ser considerado território nacional. Evandro, eu saí de um iate, um catamarã. Saí com o catamarã do Brasil com direção aos Estados Unidos e no meio do oceano, no mar do ninguém, eu tinha um brasileiro e um americano lá dentro. E um deu um tiro na cabeça do outro. O que acontece aqui? Quem vai ser processado, quem vai ser o país competente para processar e julgar? O Brasil, porque pelo princípio do pavilhão da bandeira, mesmo sendo de natureza privada, está no mar de ninguém, está com a bandeira do Brasil, é o Brasil competente. Entrou esse mesmo navio no território americano. Quem é competente para processar e julgar? Se o crime ocorrer aqui dentro, vai ser os Estados Unidos. Só que presta atenção, se o brasileiro der um tiro em outro brasileiro e entrar dentro dos Estados Unidos, olha lá o artigo 4 do Código Penal entrando junto. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Se um deu um tiro na cabeça do outro dentro do mar de ninguém, com o princípio da bandeira, o Brasil é competente. Agora, entraram nos Estados Unidos, um deu um tiro na cabeça do outro, quem é competente? Aí vai ser os Estados Unidos. Beleza? Aí existe também o princípio da nacionalidade ativa. Evandro, mas se um brasileiro, um nacional nosso, matar alguém ou cometer qualquer crime fora do Brasil, o Brasil é competente para processar e julgar? Se acontecerem duas coisas. Primeiro, se o país onde ocorreu o crime não processar e julgar o cara. E segundo, se o cara entrar no Brasil, o brasileiro voltar ao Brasil. Outra coisa, se
o crime também for considerado como crime lá no país de origem, tá? Então vamos reforçar aqui. Na verdade, são dois princípios, grava os dois. O B brasileiro deu um tiro na cabeça de outro brasileiro ou de outra pessoa. Eu tenho aqui o chamado princípio da nacionalidade ativa, a gente vai ver lá na frente. O Brasil pode processar e julgar esse cara mesmo sendo embarcação de natureza privada ou o cara estando dentro do território americano? Pode. Quando ele pode? Se o crime aqui também, se for crime também no país que foi perpetrado. Nesse caso aqui nos Estados Unidos. E 2, se o país, que é os Estados Unidos, né, do crime, não processar e julgar. Não processar e julgar. Mas, na verdade, já estou até adiantando aqui o princípio da extraterritorialidade em alguns pontos para vocês, tá? Então, batemos aí, o que a gente bateu? Todo o princípio da territorialidade, batemos território nacional, território por equiparação ou assimilação, as aeronaves e as embarcações de natureza privada, de natureza pública, mercante, e também as públicas ou a serviço da República Federativa do Brasil, tá? Ó, esse ponto aqui gera algumas dúvidas e suscita algumas duvidazinhas, mas a gente mata sem problema nenhum, fazendo um monte de exercício e lendo o texto de lei. O que eu quero fazer com você agora? Agora eu quero que você pegue o material que eu separei para você, eu vou dar uma lidazinha no texto de lei e você vai poder fazer as anotações, tá? Olha só, no artigo 5º diz assim: aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime praticado no território nacional. Quando eu falei isso, eu dou o território nacional tanto próprio quanto por assimilação ou equiparação. Aí vem o parágrafo 1º. Para os efeitos penais, considera-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontre, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras mercantes ou de natureza privada que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Essa daqui é a teoria do mar de ninguém. Lembrando que o caput, a gente fala aí do princípio da territorialidade mitigada, temperada, tá? Ou relativa. E aí vem o parágrafo 2º. É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves e embarcações estrangeiras de natureza privada, achando-se aquela em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente, e estas em portos ou mar territorial do Brasil. Foi o exemplo que eu te dei do avião da American Airlines entrando aonde? Entrando dentro do território nacional aqui. Então, na prática, o artigo 5º, a gente bate território brasileiro em si, a gente bate também o território próprio e o território por assimilação. Vamos fazer o seguinte? Vamos bater uns exercícios agora para a gente depois passar para o princípio da ubiquidade e o princípio da extraterritorialidade. Então, vamos fazer a primeira aí, olha só. Considera-se como extensão do território brasileiro as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro. Tá certo. Isso aí são as chamadas as embarcações e aeronaves públicas e a serviço da República Federativa do Brasil, onde quer que se encontre, como um navio de guerra, ou um navio que está a serviço do ministro da Justiça ou dos presidentes do Brasil, ou seja, está a serviço da República Federativa do Brasil. Esse aí é considerado território nacional por extensão ou assimilação, bem como as aeronaves e embarcações brasileiras mercantes ou de propriedade privada, onde quer que se encontre. Está errado. As mercantes ou de natureza privada só vão ser consideradas território nacional se tiverem no chamado mar de ninguém e com a bandeira estendida, ou seja, princípio da bandeira ou do pavilhão. Então essa questão está errada pela segunda parte aí, pós-vírgula. Vamos lá. Tendo o Código Penal adotado sem exceção o princípio da territorialidade, já está errado, porque ele adotou exceções, por exemplo, os consulares, as embaixadas. Então o princípio da territorialidade não é absoluto, ele é relativo, mitigado ou temperado. A lei penal brasileira aplica-se somente aos crimes praticados no território nacional. Então está erradíssimo isso aí, porque também é cometido fora do território nacional. Você vai ver lá o princípio da extraterritorialidade de lei. Ao crime cometido no território nacional, aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional. Nada mais do que o caput, tá? Do artigo 5º do Código Penal. Então, o que a gente fez? A gente bateu aí a primeira parte do princípio da
quando a gente está trabalhando ali penal no espaço, que a gente tem o quinto, o sexto e o sétimo, batemos o quinto com muita qualidade. O que eu te aconselho? 3 formas de estudar isso aí. A primeira, ler o texto de lei e tomando cuidado com todos os princípios e regrinhas que eu trouxe para você. E a gente vai trabalhar o sexto e o sétimo, que o sétimo é o mais complexo, mas é o mais gostoso, porque é o que coloca os maiores casos à nossa disposição para a gente poder estudar, beleza? Fica com Deus, forte abraço, não desiste não, faz parte do show e é na subida que a canela engrossa. Alô você!